Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Coelho, você está no canal Cruzada Viva. Este é um canal 100% ateísta. Quero mandar aqui um forte abraço aos amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores, inscritos que acompanham o meu trabalho e um forte abraço também aos canais ateístas, né? Esse pessoal aí que está aí na labuta, aí dando a cara para bater, sendo ameaçados, xingados, né? Toda hora, apenas e tão somente para ajudar essas pessoas que foram, né, escravizadas. O sistema religioso sempre foi o escravizador, né? Desde os princípios da humanidade, os homens criaram os deuses, né? Apenas o esperto criou a divindade, que só ele fala, só ele vê, né? E para a grande massa, que é a base da pirâmide, as pessoas sem instrução, né? Só quem cria as divindades são as que conseguem, né, ter um conhecimento ali para manipular, né, o pobre coitado, que são, na grande maioria, pessoas humildes, analfabetos, sem conhecimento qualquer. E aí esse cara cria essa divindade e assim foi forjada, né? Milhões de deuses, milhões de livros sagrados, milhões de religiões. E divindade alguma jamais se apresentou para toda a humanidade. Só quem fala com essa divindade são os que a criam, né? Na cabeça deles, empurra na sua cabeça e você aceita de bom grado ser escravo por toda a sua vida. Então o crente entra aqui no canal, já fica o alerta. Se você não está preparado para ouvir verdades que aqui são ditas, eu te dou o livre-arbítrio. Volte para o YouTube, delete aí o meu vídeo, vá para o YouTube e lá você vai conseguir, né, se manter, né, ali preso na sua ilusão religiosa, tá? Lá tem centenas de canais, todo tipo de religião, todo tipo de mentira, onde você vai estar liberto. Os canais ateístas não tem tanto divulgação, não tem tanto as porcarias que a internet posta, qualquer besteira, né, qualquer besterol que sai da internet, tem milhões de visualizações. Por que os canais de ateísta não tem? Por que os canais ateus não têm? Porque aqui nós batemos de frente com o sistema religioso, né, com a enganação, com toda essa farsa, essa fraude, que essa mentira implantada na humanidade te mantém escravo e te mantém entretido nesse circo todo que eles criam, sabe? Todo o sistema religioso. Se você não está preparado, crente, volta para o YouTube, porque aqui você escuta verdades que você vai ficar furioso, né? Você assiste o vídeo até o final apenas para chegar no final, aí vir com suas ameaças, xingamentos, né? Entra com a falácia perde para a lógica e a razão, e quando você vê que nós falamos aqui direto, né? Não é contra pessoas, é contra o sistema como um todo só, gente. A religião que tem manipulado, tem enganado as pessoas desde os princípios, né, da humanidade, sabe? E não é diferente nos dias de hoje. Você, quando criança, foi jogado em uma banheira fria de templo ou igreja, né? Ali sobre a ameaça, o terror psicológico sobre a criança. Você passa uma vida inteira e aí você pode se formar médico, advogado, doutor, desembargador, presidente da república, o escambau. Mas você é escravo. Me desculpe dizer, na sua cara. Você é escravo. Você é escravo de líder religioso. Você pensa que é servo é escravo de um Deus, de um ser imaginário, criado na sua mente. A fantasia, quando você ora, é um sintoma de esquizofrenia, de loucura. Você fala com algo que não existe, só existe dentro da sua cabeça e pior, que foi implantado dentro da sua cabeça para você acreditar. Você só é cristão porque nasceu no Brasil. Se tivesse nascido em qualquer outro país do mundo, você seria adorador de qualquer outra das milhões de divindades que tem, gente. Então, religião é um grande furo, é uma grande furada. Os canais ateístas vêm aqui para ajudar, mesmo sobre ameaças, xingamentos, né? Todo tipo inclusive, né, agressão, né, mesmo, física, verbal, né, já sofremos, sabe? Por quê? Porque batemos de frente aqui contra o sistema e o crente, né, como advogado ali do ser imaginário, fica furioso porque sabe que a divindade que ele acredita jamais se defenderá, mas ele quer permanecer, né, nessa crença absurda, nessa fantasia religiosa e passar uma vida inteira, né, e pior, passa isso de geração em geração, condenando seus próprios descendentes a serem também servos, escravos. E aí o líder religioso, essa quadrilha religiosa, arranca tua lã, né? Arranca tua pele, come tua carne e deixa teus ossos de troféu para as próximas gerações, já que você, né, é crente, agora seus filhos, seus netos, todos serão também, se não conseguirem se libertar desta porcaria, desse lixo religioso. Principalmente o cristianismo. Falo mais do cristianismo, do livro Bíblia, porque nascemos em um país debaixo do jugo romano, que é o cristianismo, né? Então aqui batemos mais de frente contra o cristianismo, por isso, contra a Bíblia, por isso. Mas falo de toda religião é um lixo só, uma porcaria só. Sendo que das milhões de religiões da face da Terra, as 3 piores
pode ter certeza, foi criada por aquele povo primitivo do deserto, os hebreus, que tinham uma puta de inveja das outras civilizações, Medo, Pérsia, Egito, Babilônia, Sumério, eles moravam em tendas no deserto, sabe? Como nômades, ciganos, de lá para cá no meio do deserto comendo poeira. Quando chegava de frente de civilizações como a egípcia, via aquelas imensas pirâmides, grandes construções, lá na Mesopotâmia, lá nos Sumérios, lá na Babilônia, aquelas imensas zigurates, aquelas imensas, né, construções, eles tinham uma puta de uma inveja. E aí inventaram até a tal da Torre de Babel, que ela ali nada mais era do que o zigurate feito pelo rei Nabucodonosor. Então eles criavam tudo isso, né? A Torre de Babel, vai chegar no céu, porque o Deus deles vivia em tenda. Nunca deu sequer um comprimido de cibaleno, esse pessoal que fez uma aliança com essa divindade criada por eles, que por sinal, quando criaram, era politeísta, adoradores de vários deuses. Você pega no primeiro capítulo da Gênesis, você encontra, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, porque era o Deus Elo. Quando entra lá em Canaã, existe o panteão cananita, né? Milhares de deuses ali, né? Muitos deuses ali, cananitas ali, sabe? Mas aí o Moisés inventa agora de criar uma divindade só, porque fica muito mais fácil de comandar a massa de ovelha, né? Com uma divindade apenas, sabe? E aí inventa o Deus Javé, né? Esse povo inventa essa divindade e, inclusive, que foi denominado Senhor dos Exércitos, que é para ter o pretexto, né, de invadir outras terras para matar, roubar, pilhar, destruir, levar como escravas sexuais as criancinhas, só as virgens, cortar grávidas ao meio, idosos, e a mesma coisa se repete, se estende pelo cristianismo, quando criado para conter a guerra judaica, né, para que os judeus seguissem, formado, não existe sequer nada sobre esse Jesus Cristo até o ano 200, e o que se tem do cristianismo que se fala primitivo era seguidores de Crestos, dos assênios. Então eles inventaram essa divindade, Jesus Cristo, né, e Jesus Cristo, foi inventada pelos romanos apenas para ter uma divindade para os romanos, inclusive os romanos que tinham também seu panteão, né? Então criaram uma divindade e a partir de então, lá nos concílios, forja-se os livros, né? Ali forjaram o livro Novo Testamento, não é? Já que o Antigo Testamento pertencia aos judeus e pertence aos judeus, que não é antigo para os judeus, agora os cristãos criam o Novo Testamento, a Nova Aliança. Inclusive colocaram a tal da Trindade, que era para os judeus aceitar o Deus politeísta cristão, como sendo, né, o mesmo Deus do Antigo Testamento, o que não aconteceu porque os judeus, sabendo da verdade, não aceitaram isso. Inclusive porque os maiores historiadores da época, que teriam convivido, né, contemporaneamente com o tal do Jesus Cristo, nada falam sobre esse Jesus Cristo. Nada, minha gente. É tudo fraude. O que vou mostrar hoje, quando foi forjado lá no Concílio de Nicéia a Bíblia do Novo Testamento, muitos outros livros foram descartados. O Jesus Cristo, pra você ter ideia, foi eleito maioria de votos como sendo Deus, né? Havia a corrente do bispo Ário, que colocou lá como ele seria o Filho de Deus e não o próprio Deus. Aí eles colocaram a Trindade para dizer que o Pai é ele é o Pai, ele tá no Pai, o Pomba é uma putaria do caralho, né? Que só o crente engola essa porcaria, que nem a igreja sabe explicar, mas isso aí, a Trindade é uma coisa muito mais antiga, né? Já falei em outros vídeos. Mas eles criam isso, e a partir de então, dá-se início cruzadas, entrar em outras terras, matar, roubar, pilhar, destruir, fazer a mesma coisa que o povo hebreu, mesma coisa que o povo judeu, mesma coisa que o Islã, porque todas essas três religiões são descendentes da mesma divindade, criada pelo tal do Abraão, que nunca existiu. É uma compilação de história que se formou um personagem, tá? Tudo fraude, tudo é mentira, minha gente. Nós estamos mergulhados numa grande mentira, que é principalmente essas três religiões que vêm lá de dentro, né, do deserto, lá do meio do deserto. Né, atravessou lá, né, a Europa, atravessou o Atlântico nos braços de homens, a divindade, né, que toda poderosa atravessa os braços, né, o Atlântico em navio, em braços de homens, para chegar aqui no Brasil, matar os indígenas, tomar-lhes, né, as terras e empurrar a religião, agora a nova divindade que chegou aqui, né, trazida nos braços, né, desse pessoal, né, essa quadrilha que criou essa divindade, né, perversa. No vídeo de hoje eu vou falar exatamente sobre apócrifos. O crente sempre diz, né? Não, de onde vocês tiram isso? De onde vocês... Isso não está na Bíblia. Realmente não está. Muita coisa não está na Bíblia porque foi retirado. Quando eles compilaram, como fizeram essa armação, essa fraude, eles tiraram muitas coisas que não combinaria com a história que eles queriam contar, com a divindade que eles estavam formando, né? Mas são livros que sequer têm algum autor. Para você ter ideia, Mateus, Marcos, Lucas e João colocaram na Bíblia, inclusive eram 12 apóstolos, porque não tem os 12 livros. Porque os 12 não falam a mesma coisa. Porque, simplesmente, é uma fraude. Mateus, Marcos, Lucas e João nunca existiram e não tem nem... E isso os cursos de teologia sabem.
que esses evangelistas não têm, os evangelhos não têm um nome para atribuir. Como eles precisavam atribuir um nome ao evangelho, foram lá e pegaram o nome dos supostos apóstolos. Fraude, minha gente. A igreja é perita em fraude. O crente que diz que é servo de um Deus único e verdadeiro não é único nem tão pouco verdadeiro. O crente diz que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Na realidade, é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. Um manual de perversidade, instigador de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, canibalismo, infanticídio, poligamia, muita mentira, muita barbaridade. O gibi da criança crescida que acredita em cobra que fala, machado que flutua, peixe que engole gente, árvore que fala, vara que se transforma em serpente, né? Águia que fala, homem que ressuscita, jumento que fala, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnios, homem que entra em jaula de leão e sai vivo, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre água, estátua de sal, carruagem de fogo, cavalo que voa, e a Virgem Mary, e muito mais, né, que ali, né, teria, criada pelo Império Romano, né, teria dado à luz ao seu próprio pai, o filhote de pombo, que é filho da sua própria filha, na fantasia que é o sistema religioso. Né? Esse Deus misântropo que odeia a humanidade. Ele próprio cria e ele próprio diz que se arrepende, mas se arrependeu de fazer sua própria imagem? Coisa estranha, né? Gente, vamos falar dos apócrifos hoje aqui. E eu digo sempre, tem um cara que entrou aqui no canal e disse, rapaz, mas você repete muito. Essa introdução que eu dou todinha é justamente para um novato que entra no canal, ele perceber a porcaria que é o livro Bíblia dele. E aí ele vai atrás, ele vai tentar descobrir o que eu estou falando aqui, e aí ele acaba se tornando ateu. Toda a introdução que eu dou é para o novato. Então você que já está aqui no canal já sabe disso, né? Sempre vai ter essa introdução. Vamos falar aqui dos apócrifos, né? Não são todos apócrifos que eu vou falar aqui, né? Porque são centenas, na verdade são centenas de apócrifos, tá? Que foram descartados. Outros foram queimados para nunca mais serem lidos. E outros estão ali nos porões obscuros do Vaticano, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, pessoal, em alguns apócrifos. Atualmente são 66 livros, né, que formam as escrituras sagradas do cristianismo. Isso, né, do protestantismo, né? A Bíblia que vem sendo aperfeiçoada, quando Lutero roubou lá da Igreja Católica, que até os direitos autorais pertencem à Igreja Católica. Quem formou a Bíblia, quem forjou a Bíblia, foi a Igreja Católica, minha gente. Né? Inclusive, eu desafio qualquer um a mostrar templos de adoração a Jesus Cristo antes do ano 325. Não existe. Não existe. E se não existe, é porque ele nunca existiu, gente. Existe templo de adoração a centenas de deuses, a Mitra, Horus, Dionísio, né? Tantos outros deuses, estátua de Apolônio de Tiana, mas de Jesus Cristo nada. Simplesmente nada, porque ele nunca existiu. É isso que você tem que entender. Isso é uma fraude, você segue uma fraude. Esses caras que pregam isso pra vocês, prometendo por isso, esse porra desse Jesus voltar, ele vai voltar, ele tá voltando, ele está a porta. O cara passou com carro de som aqui. Essa quadrilha que Jesus está voltando, que corra para a igreja, é mentira, minha gente. Essa gente são bandidos, criminosos, tá? Criminosos. Esse Jesus que prometeu voltar, e inclusive o próprio texto lá diz, aqueles que estão aqui lá, né, quando eles forjaram Jesus Cristo, era urgente que o pessoal seguisse essa divindade, porque o Império Romano passou a invadir as cidades, matar as pessoas ao fio da espada nas inquisições, 720 anos de inquisições, acusando as pessoas de heresia, ou acreditam em Jesus Cristo, ou morrem. Todos os seus bens eram tomados, por isso que o Vaticano é rico. Né? E essa bosta desse Jesus, que prometeu voltar naquela época, aqueles que aqui estão vivos, verão o Filho do Homem voltar. Está lá na Bíblia, são inúmeros textos. Né? E você fica esperando esse bosta voltar até hoje. Né? Talvez tenha voltado, né? O Henrique Cristo, né? O Henrique Cristo voltou. Aliás, eu queria conversar com o Henrique Cristo, né? Dizer, ô Cristo, quando tu veio da outra vez, tu fez um monte de peripécia, né? Curou cega, aleijado, leproso, aquela porra toda, né? O popstar da Galileia. Aí eu quero perguntar ao Henrique Cristo, será que o senhor veio só a passeio dessa vez? Porque eu não vejo ele fazer nada, né? Então ele veio só a passeio. Cadê ele arrebatar, né, o pessoal de volta? Gente, essa religião deixa até gente louca. Porque, para mim, o Henrique Cristo ele é até engraçado, mas para mim não passa de um louco. Né? Aquele tipo de gente que diz que é Napoleão Bonaparte. Né? Mas ele é diferente dos outros cristãos que acreditam nessa fantasia? Não, ele não é diferente, não. Quando você entra numa igreja, fica rodopiando, né? Tomando gasolina, comendo capim, pastor cuspindo na tua boca, porque o tal do Jesus Cristo cuspiu na boca dos outros, do mundo, para o mundo falar. Né?
Então os caras ficam inventando essas bosta toda, mas o que está lá escrito na Bíblia eles não cumprem, porque sabem que é mentira. Por exemplo, em João capítulo 14, versículo 12, ele diz: digo-lhes a verdade, aquele que em mim crê farão coisas ainda maiores que tenham realizado. O cara curou defunto, fez uma porra toda, e os caras não saem de dentro da igreja. As curas só acontecem dentro da igreja. O Papa se escondeu embaixo da cama, os pastores correram das igrejas, agora abre a igreja usando máscara. Cadê a porra da cura? Cadê a promessa desse Jesus? Será que você não acorda? Será que vocês não percebem que estão num mundo de loucura? Então vamos lá. São 66 livros que hoje tem na Bíblia, né, roubada pelo Lutero, a Bíblia dos evangélicos, né? Ao longo da história, dezenas de livros, né, foram excluídos da Bíblia. Eles são conhecidos como apócrifos. Alguns foram excluídos por razões óbvias, né? Óbvias. Entraria em conflito com outros evangelhos, né? E outras provavelmente não foram bem aceitas popularmente, né? Diga-se de passagem, os evangelhos da infância do Jesus Cristo, né? Eu vou mostrar aqui para vocês entenderem. Deixa eu adiantar aqui, senão não dá tempo. Foram bem aceitos popularmente. Outros podem ter sido considerados muito obscuros. No entanto, ainda não existem informações exatas sobre os critérios que foram usados para a escolha desses livros, né? Os critérios nós sabemos muito bem. Apocalipse de Pedro. O Apocalipse de Pedro, para você ter ideia, era o que era para ser colocado na Bíblia. Não foi colocado por quê? Razões óbvias, né? Escolheram o de João. Inclusive o Apocalipse de João, que foi colocado dentro da Bíblia, né? Depois foi retirado porque não falava em Jesus Cristo, falava um tal de um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, né? Aí tiraram esse cordeiro e recolocaram o Jesus agora com o Jesus Cristo dentro, né? Eles manipulam e vêm manipulando. O Apocalipse mais conhecido é o Apocalipse de João, né? Mas não era o único a ser lido pelos cristãos. Né? Um dos mais populares e amplamente divulgados foi o Apocalipse de Pedro, escrito em forma de diálogo entre Jesus e seus seguidores. Basicamente, o livro descrevia coisas horríveis que aconteciam no inferno e as maravilhas do céu. O Apocalipse de Pedro também dava detalhes sobre as punições para quem fosse condenado ao inferno, como ser pendurado pela língua ou pelos cabelos e até pela ponta dos pés em óleo fervente. É isso aí para amedrontar as pessoas, porque inferno, na tradução original, é apenas sepultura, lá no hebraico. Quando eles tiram do hebraico e botam para o grego, pegam o inferno de Hades. Inferno é sepultura. Acorde. Satanás nada mais é do que acusador. Demônio é força, impulso. E diabo apenas adversário. São palavras que eles transformam em alguma coisa que te impõe medo, né? A Epístola de Barnabé. A Epístola de Barnabé é um livro escrito entre o ano 70 e 130 depois de Cristo. O conteúdo dele foi escrito depois da destruição do Templo de Jerusalém e antes da rebelião judaica de 132. A rebelião de 132, rebelião judaica. E aí, a partir de então, que se começa a formar um tal de um Cristo para os judeus seguir. Esses evangélicos aqui são escritos de civilizações antigas que escreveram coisa e o cristianismo pegou para eles. Roubou, isso aqui é tudo fraude. Não se sabe ao certo quem foi ele, o Barnabé, né? Que seria companheiro do apóstolo Paulo, que também nunca existiu, né? Ou teria sido escrito por algum outro Barnabé, ou seja, escritores anônimos, que eles vão lá e colocam o nome, colocam dentro da Bíblia. Ele provavelmente gerou muita polêmica porque rejeitava os ensinamentos que vieram dos judeus. Evangelho da infância de Tiago. Evangelho da infância de Tiago, né? Os estudiosos da história da Bíblia afirmam que os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João foram escritos no início do surgimento do cristianismo, ou seja, antes dos outros 23 livros. No início, isso atribuíram ao cristianismo livros de outras civilizações, a exemplo dos assênios, né? Levaram para o cristianismo. Assim como é uma coxa de retalho o cristianismo. Eles saíram pegando de tudo que é religião. Pegaram do mitraísmo, do zoroastrismo, a Santa Ceia, por exemplo, né? A Eucaristia é mitraica, é do mitraísmo, né? No início, além dos citados, houve também a criação de outros evangelhos, que ficaram conhecidos como os evangelhos da infância, que foi retirado porque eles tinham criado um personagem que seria semideus. E esse personagem criava muita peripécia. Diga-se de passagem, o evangelho da página 29 do livro de Mateus, que foi retirado, que fala que o Jesus Cristo se masturbava, não é?
matou 3 crianças, né? Incendiou casa, cegou, né, as pessoas, uma porrada de fantasia. Porque tratava justamente da infância de Jesus. Um dos mais famosos foi o Evangelho da Infância de Tiago. O livro fala da importância de Maria, né, e descrevia o nascimento e adolescência, né, da mãe de Jesus. Né? Ele também dava detalhes sobre o genocídio das crianças, né, por Herodes em Belém e o exílio inicial de Jesus no Egito, o crescimento do seu primo João Batista. A grande fraude é essa. O João Batista de fato existiu. É um personagem judeu. Mas o Jesus Cristo nunca existiu. O que é que eles fazem? Eles pegam um pouco de verdade, roubada dos judeus, e empurram junto com uma porrada de mentira para criar a fantasia. E onde vai olha, a mentira, ela sempre vem acompanhada de um pingo de verdade, que é para dar credibilidade. Entende a história? Então vamos lá. Herodes o crescimento de João Batista. O Evangelho da Infância de Tiago apresenta diferença. Jesus, nesse Evangelho, teria nascido em uma caverna. Você tem ideia? Você vê como é tudo fantasioso, até aquele nascimento de Jesus, a morte e ressurreição. Eu vou mostrar aqui que tem Evangelho que nem fala na morte e ressurreição do Jesus Cristo. Por quê? A morte dele e a ressurreição, por exemplo, o Evangelho de Marcos, que teria sido o primeiro a ser escrito, só vai até quando ele é sepultado. Não fala ele originalmente, né? Lá nos códex. Aí o que é que eles fazem? Para transformar esse ser imaginário em um ser, né, supernatural, extranatural, todo-poderoso, que ressuscitou, que a base do cristianismo é a ressurreição, no entanto tem texto que diz que ele não ressuscitou. Então o que acontece? Eles acrescentaram 8 versículos a mais ali, 8 capítulos a mais, colocando agora Jesus ressuscitando. Isso é grande fraude, minha gente. Livro do pastor de Hermas, né? Esse livro aqui do pastor de Hermas, você vê, ó, isso era para ser colocado na Bíblia. Este no Novo Testamento, este é possivelmente um dos livros mais obscuros, né, para os leitores modernos, embora tenha sido um livro, né, com grande influência nos 2 primeiros séculos do cristianismo. O Pastor de Hermas foi retirado da Bíblia. É um livro alegórico, escrito quase todo em primeira pessoa e descreve as visões, alucinações de um escravo chamado Hermas. Ele também inclui 12 mandamentos e 10 parábolas que falam sobre a ética cristã e a importância de ser escravo, fiel. Primeiro Evangelho de Clemente. O primeiro Evangelho de Clemente é uma das 2 cartas atribuídas ao Papa Clemente de Roma. O Evangelho de um Papa, um Papa escreveu um Evangelho. E você iria engolir isso, cara. Depois eles retiraram, né? Era bem aceito na época e influenciou várias listas finais de importantes textos cristãos. Foi um dos primeiros livros escritos, mas não foi incluído no Novo Testamento, mesmo sendo datado por eles do ano de 95 DC. O livro fala dos conflitos da disputa na igreja de Corinto. Isso aqui é uma grande fraude, porque antes do ano 325 não existia sequer Papa, porque não existia igreja. Como é que no ano de 95 existia o Papa Clemente? Hein? Isso aqui eles datam de acordo com o que eles querem, minha gente. Quando eles formaram a igreja, quando tornaram o cristianismo oficial por Teodócio, a religião oficial do Império Romano, abandonando todas as outras divindades. Evangelho de Tomé, muito interessante, Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé foi um dos livros mais famosos não incluídos no Novo Testamento. Ele foi redescoberto como parte da biblioteca de Nag Hammadi em 1945. Não existem evidências de que ele tenha sido amplamente lido pelos primeiros cristãos. Não foi porque não existia cristão. O Evangelho de Tomé é uma coleção de ditos atribuídos a Jesus e não uma narrativa da vida dele. Ao contrário dos evangelhos narrativos, este livro não menciona a morte e ressurreição de Jesus, né? Veja aí, não menciona, mas o cara não era apóstolo de Jesus, Tomé? Não menciona a morte e ressurreição de Jesus, entendeu? A morte e ressurreição, mas se concentra nos ensinamentos de o que deveria levar você à vida eterna, né? A Didaquê é basicamente um passo a passo
né, para a vida cristã. A primeira seção fala sobre, olha só, a primeira seção fala sobre como os cristãos devem aplicar os mandamentos de Deus. Já a segunda trata do batismo, prática pagã extraída lá dos egípcios, da Eucaristia, prática pagã extraída do mitraísmo, o jejum, prática pagã também de outras civilizações, e a terceira é sobre a estrutura da igreja criada, forjada por eles. Mas Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Epístola perdida aos Coríntios. A epístola perdida, a primeira e segunda carta aos Coríntios, é claro, são os pilares principais das epístolas de Paulo, o suposto Paulo, no Novo Testamento. Estas cartas são a base da ética cristã e da importância de Paulo, mas não havia outras cartas entre Paulo e a igreja de Corinto. A primeira aparentemente foi escrita antes da primeira carta aos Coríntios. Está referendada por Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Então, uma carta antes da 1 Coríntios, né? Aí diz essa carta, olha só o que diz, né? Eu escrevi para você em minha carta anterior. Se você pega, né, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, você vê lá ele dizendo assim, eu escrevi para vocês em minha carta anterior, para não se associarem com pessoas sexualmente imorais. Veja como a Bíblia é preconceituosa. Aqui o próprio apóstolo, suposto apóstolo Paulo, diz, né, esse evangelho engoliram, esconderam ou queimaram, ou está no submundo lá do Vaticano, né, nos subterrâneos do Vaticano, né? Ele teria escrito uma carta aqui para Coríntios, antes da 1 Coríntios, dizendo para o povo ter intolerância com, né, o povo que pratica sexualmente imorais. Para ele, o que é sexualmente imorais? Aquele povo ali, para eles, tudo era imoral, né? Então, aqui uma carta aqui, né? Antes que eles retiraram, por quê? Porque, obviamente, era discriminatória. Não se tem evidência dessa carta ter sido escrita a partir desta referência. Seria fascinante ver a outra correspondência, onde Paulo exorta aos moradores cristãos de Corinto, mas esta é aquela informação provavelmente perdida para sempre, né, na mentira do mundo religioso. Terceira carta aos Coríntios. Esta carta sobreviveu e foi incluída em algumas listas iniciais de documentos sagrados, mas por volta do século IV deixou de ser considerada válida, ao contrário da primeira e segunda epístola, que a maioria dos estudiosos afirmam não terem sido escritas por Paulo. A terceira carta corrige a interpretação dos dois primeiros livros e provavelmente foi escrita na intenção de advertir os considerados hereges, uma ameaça aos hereges. O documento que não existe evidências de que este documento exista. Ele possivelmente seria um evangelho que fala a semelhança entre os três evangelhos, né, de Mateus, Marcos, Lucas. Né? Sua existência foi considerada pela primeira vez em 1900 pelos estudiosos que tentam compreender as semelhanças entre os três livros, né? Porque um foi feito primeiro, o tal de Marcos, e eles copiaram mais dois, né? Por isso que uma coisa que tem um tem outro, e ainda há controvérsia. A hipótese que afirma que havia um quarto evangelho originando todos, né, e completando partes que afirmam de São Marcos, né, no evangelho de Marcos, de material semelhança ao utilizado, né, nos três evangelhos. Este livro teria sido amplamente difundido em toda a igreja cristã nos primórdios do cristianismo. Agora vamos ver aqui outros evangelhos apócrifos, gente. Isso tem centenas de evangelhos, inclusive do Antigo Testamento. Apócrifos e mencionados, lista de apócrifos mencionados e perdidos da Bíblia. Evangelho, né, Velho Testamento. Livro do Convênio. Isso você vai encontrar, é mencionado, mas não está na Bíblia. Entenda, a Bíblia menciona, mas não colocou lá. Livro do Convênio está em Êxodo capítulo 24, versículo 4 ao 7. Livro das Guerras está em Números capítulo 21, versículo 14. Livro de Gester está em Josué capítulo 10, versículo 13. Agora entenda, varia de uma Bíblia para outra, o nome do livro muda, tá? De acordo com a versão.
está em Josué capítulo, o livro de Jéster está em Josué capítulo 10, versículo 13, e também em 2 Samuel capítulo 1, versículo 18. O livro dos estatutos está em 1 Samuel capítulo 10, versículo 25. O livro dos Atos de Salomão, 1 Reis capítulo 11, versículo 41. Livro de Natã, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29, e 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 29. Livro de Gadê, mesmo número, né? Versículo 6. Profecias de Aia, 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 29. Isso porque em um texto só ele fala, ele menciona 2 ou 3 livros que não estão na Bíblia, era para estar lá, mas não estão. Eles retiraram. Profecias de Aia, 2 Crônica, capítulo 9, versículo 29, 2, 15 e 13 e 22. Visões de Ido, está no mesmo livro também. Livro de Semaias, 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 15. Livro de Jeú, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 34. Atos de Uzias, escrito por Isaías, 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 22. Teria sido escrito pelo profeta Isaías, não está na Bíblia. Livro dos Videntes, 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 19. Profecias de Enoque, está em Jude, capítulo 14. Vamos a mais livros apócrifos, minha gente. Comentários de Mateus de Nazaré, está em Mateus capítulo 2, versículo 23. Escritos perdidos do Novo Testamento, ou seja, somente mencionados, mas infelizmente ou felizmente totalmente perdidos, que para mim a Bíblia a gente só usa a Bíblia porque precisa, né, para explicar para vocês. Mas para mim a Bíblia não serve nem para papel higiênico, sabe? É uma grande porcaria, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E todos os livros religiosos são uma grande fraude, uma grande mentira. Divindade alguma jamais se apresentou e você vai ficar velhinho, vai morrer velhinho, caducando, esperando essa porra desse Jesus ou qualquer divindade voltar e você nunca vai ver ela voltar, tá? Nem que você viva eternamente. Epístola perdida de Paulo, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Segunda epístola perdida de Paulo, né? Efésios capítulo 3, versículo 3 ao 4. Perdida? Será que foi perdida? Ou eles tinham planejado uma história que ficou, né, muito cabeluda para colocar na Bíblia? Terceira epístola perdida de Paulo, Colossenses capítulo 4, versículo 16. Epístola perdida de Judas, livro da Bíblia apócrifo, escrito do Velho Testamento também. Tobit, olha só a quantidade de livros do Velho Testamento que foi retirado, né? Tobit, Judite, edição do livro de Esther, Sabedoria de Salomão, Eclesiastes ou Sabedoria de Jesus, Baruque, a Carta de Jeremias, Oração de Azarias, né? Canção dos Três Judeus. Este livro teria sido perdido, um livro perdido de Daniel. Susana, o Sino e o Dragão, né? Primeira Macabeus, Segunda Macabeus, Terceira Macabeus, Quarta Macabeus, Primeira Esdras, Segunda Esdras, Oração de Manassés, Salmo 151. Agora do Novo Testamento, escrito no Novo Testamento, que foi eliminado, mas mencionado. Livro de Maria, da Virgem Mary. Só um minuto, pessoal. Livro de Maria. Continuando. Os seguintes textos perdidos são mencionados em histórias eclesiásticas do ano de 337 depois de Cristo pelo bispo Eusébio de Cesareia, o qual os suprimiu por considerá-los hereges. Como que a igreja faz um livro, né, escrito lá por eles, os próprios religiosos, e depois eles próprios consideram herege? Porque eles viram que tinham feito cagada, né? Colocaram merda que não era para colocar. Atos de Paulo, Atos de André, Atos de João, né? O proto-evangelho, primeira infância, né? Primeira infância do tal do Jesus, segunda infância, Cristo de Abgaros, né? Nicodemos, o credo dos apóstolos, Leodicianos, Paulo e Sêneca. Sêneca era um historiador, né? Revelações de Pedro, Epístola de Barnabás, inclusive Sêneca nem fala nesse porra desse Jesus.
o Evangelho perdido de acordo com Pedro, Evangelho de Tomé, Evangelho de Matias, Clemente I, Clemente II, Efésios 2, Magnésios, Tralianos, Romanos 2, Filadelfos, Esmarenéas, né? Policarpo, Filipenses 2, Evangelho referido somente pela letra. Tem um evangelho aqui que é referido somente pela letra. Algumas destas podem ter sido referências, né, nos escritos mencionado por Marcion. Quem era Marcion? Marcion, ele fundou uma igreja, uma religião marciônica, né? Ele era adorado, tinha templo em homenagem a Marcion. E o próprio Marcion, que era um escritor, ele nada menciona sobre o tal do Jesus, né? Marcion, do ano de 150 depois de Cristo, né? A Muratória de 170 depois de Cristo. Charapard e Hermas, visões, Hermas 2, mandamentos, né? Hermas 3, cartas de Herodes a Pilatos, referência ao julgamento de Jesus Cristo. Isso aqui foi uma fraude tão grande que os próprios documentos da igreja, lá do reino de Pôncio Pilatos, isso aqui é uma fraude da igreja. Os documentos de Pôncio Pilatos nada falam sobre Jesus Cristo, de julgamento algum, isso não existe. É fraude. Aí eles tentaram forjar um livro e depois retiraram. Os seguintes são as listas de escritos apócrifos que são mais existentes no momento. Eles são mencionados e referidos em outros mais recentes no século IV depois de Cristo. O Evangelho de André, o Evangelho do livro, os livros abaixo de André, né? Evangelho de Afiles, Evangelho de acordo com os 12 apóstolos, Evangelho de acordo com os 12 apóstolos, porque tiraram. Tirar para quê? Porque os 12 não falam. Né? O Evangelho de Barnabé, o Evangelho de Bartolomeu, o apóstolo, né? O Evangelho de Bartolomeu, né? Evangelho de Basilides, o Evangelho de Cernitos, a revelação de Cernitos, né? Uma epístola de Jesus Cristo para Pedro e Paulo, olha só, os caras tiraram um evangelho do próprio Jesus, vários outros livros abaixo do nome de Cristo, uma epístola de Cristo produzida por Maniqueu, um hino ensinado por Cristo para seus discípulos, né? O Evangelho de acordo com os egípcios, os Atos dos Apóstolos 2, Evangelho de Ebionitas, o Evangelho de Encratites, o Evangelho de Eva, minha gente, o Evangelho de acordo com Hebreus, ou segundo Hebreus, né? O livro de Helkesites, o falso Evangelho de Ezequiels, né? O falso evangelho, todo é falso. O livro de Tiago, os Atos de João, Evangelho de Jude, Evangelhos de acordo com Judas Iscariotes, né? Recentemente descoberto, Atos do Apóstolo Leucius, Atos dos Apóstolos Lenititos, Atos Apóstolos Leotitius, Atos Apóstolos Leoton. E por aí vai, muita mais fraude, muito mais, gente. Olha, para vocês terem ideia, tem Apocalipse de Moisés, de Adão, rapaz, é coisa pra caramba, é muita fraude mesmo. Eu queria mostrar aqui mais uma fraude que a igreja cria, que não sei se vai dar tempo, gente. Primeiramente aqui, a tal da Via Crucis, né? Sabe ali onde Jesus teria passado ali o sofrimento, aquela coisa toda, a Via Crucis, né? Em latim, também chamado como Sacra, né? Se refere a trajeto onde Jesus percorreu quando estava levando a cruz ali, aquela fraude lá, né? Aquilo é fraude, tá? Ali são as 14 estações que um Papa quis colocar aqui, a 15ª estação. A estação são: a primeira Jesus é condenado à morte. Segunda estação, Jesus carrega a cruz nas costas. Terceira estação, Jesus cai pela primeira vez. Quarta estação, Jesus encontra sua mãe. Quinta estação, Simão Cirene ajuda Jesus. Sexta estação, Verônica limpa a face de Jesus. Sétima estação, Jesus cai pela segunda vez. Oitava estação, Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. Nona estação, Jesus cai pela terceira vez. Décima estação, Jesus é despojado de suas vestes. 19ª estação, Jesus é pregado na cruz. Segunda estação, Jesus Jesus morre na cruz. 13ª estação, Jesus é descido da cruz. 14ª, Jesus é sepultado. Aí um Papa quis colocar a 15ª, né?
a 15ª estação, o Papa João Paulo II sugeriu que fosse criada, eles criam, minha gente, eles criam a fantasia, fosse criada a 15ª estação na Via Sacra para recordar a ressurreição de Jesus, embora esta seja opcional e não entre na estrutura tradicional da Via Sacra, assim como acontece, rapaz, aí eles colocam os 15 sofrimentos de Jesus, que eu vou mencionar em outro vídeo, porque esse não dá tempo. Mas foi as 15 dores secretas de Jesus. Primeiro que não foi secreta alguma, porque nunca existiu, né? E se fosse, não seria secreta, porque foi aos olhos de todo mundo. Mas se ele levou pau, levou pouco. Se eu tivesse lá, eu tinha dado mais ainda para esse safado que só trouxe dissensão à humanidade, como ele próprio diz.